Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica ao vivo aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta desde 2021. O Provocação Histórica aqui ao vivo com vocês, discutindo os grandes temas que interessam na condição histórica do pensamento humano. Aleluia! A essa altura vocês já sabem, eu sou o Lindené Pareto, um professor de história e um historiador num Brasil e num mundo que tem um intenso, violento e virulento passado pela frente. E por isso a provocação histórica também existe, né, para expurgar um pouco os demônios de um passado pesado e autoritário. Mas também vocês sabem, esse que vos fala acabou indo na pós-graduação para a História da Arquitetura e do Urbanismo, estudando, por exemplo, a cidade de São Paulo. E por isso, entre outras coisas e causas, os meus interesses aqui de narrador e também de uma escuta, digamos assim, qualificada, espero eu, ouvi também as grandes pesquisas, pensadores e pensadoras da cidade, do espaço urbano, da cultura citadina, do patrimônio, da arte e da resistência nesses espaços urbanos, tantas vezes brutais e planejados quase que invariavelmente dentro de uma história do patriarcado, como vocês sabem, não só branco, mas sempre autoritário. E é por isso que hoje eu tenho aqui a alegria de receber, finalmente, no palco do Provocação Histórica, a arquiteta, urbanista, escritora, comunicadora, psicanalista também, ela que estuda há algum tempo a história das cidades e seus dilemas, Joyce Berti. Seja muito bem-vinda, minha caríssima, ao Provocação Histórica. Muito obrigada, uma honra para mim estar aqui, obrigada pelo convite. Vamos prosear. Só peço, a gente já está aqui nos bastidores conversando coisas e causas aqui do mundo legislativo, ela já vai falar para vocês também, mas entre outros livros, a Joyce publicou esse que está aqui atrás da gente, o bonitão, ó, que é Se a Cidade Fosse Nossa, Racismos, Falocentrismos e Opressões na Cidade. Só aí vocês já viram no subtítulo que tem a ver com a cidade no divã, na psicanálise, então fala disso e tudo mais, e muito mais, então vamos que vamos, ó. Primeiro, uma alegria minha aqui eu já acompanhava você pelas redes, né? Hoje é assim, né? A gente é pelas redes, mediados, mas te encontrar aqui é uma alegria. Muito obrigado por ter vindo. Pronto aceite aqui da nossa querida Joyce. E vamos que vamos, né? Quer dizer, você imaginava que crescendo ali na zona norte de São Paulo, na zona norte mais profunda, né? Afastada desse centro urbano que na nossa geração era a cidade, vamos para a cidade, né? Exato. A gente é jovem ainda, mas a gente ainda ouviu nos anos 90, vamos lá para a cidade, né? Você imaginava que você ia pensar os dilemas desse espaço? Quando que você se imaginou numa grande metrópole e que existiam periferias, sabe? Olha, eu acho que essa percepção ela foi amadurecendo ao longo da minha adolescência, né? É como você falou, eu lembro criança, a avó falava, precisa pagar uma conta, precisa ir no banco, vou ter que ir na cidade. Imagina. Então, para mim, a cidade era o centro. E onde a gente morava, era onde a gente morava, né? E eu sempre fui muito ligada a essa questão de cidade. Eu brincava na rua, andava pelas ruas, sempre gostei do meio urbano. Mas daí, pensar a cidade de uma maneira mais crítica foi só na fase já mais adulta, né? Que eu comecei a entender que existia uma profissão que fazia isso, no caso o urbanista, né? Porque a gente fala muito o arquiteto, mas é o arquiteto e o urbanista, né? Eu, por exemplo, me considero mais urbanista do que arquiteta. Eu nunca trabalhei com projeto propriamente, né? Mas já trabalhei com todas as questões que envolvem o urbanismo, né? Mas é isso, foi amadurecendo ao longo dos anos aí da adolescência, essa percepção de que a cidade não é só um lugar onde a avó vai pagar a conta de luz e de água, não. Tem muito mais. Só o fato dessa nomenclatura, né? Eu vou na cidade, já denuncia aí alguma coisa que deu pano para muitas investigações. Totalmente. Mas antes da gente partir ainda para os dilemas e contradições do espaço urbano, eu li que o seu Berti, o seu nome, vamos dizer, artístico, de guerra, né? De luta, vem de Bertolina. Vem de Bertolino, que era o sobrenome da minha avó materna. Tinha uma treta lá de família, né? Meu pai com ela e tal. Mas a minha avó foi uma figura extremamente importante na minha vida, né? E foi meio que uma brincadeira, assim. Eu conheci um pessoal de Pernambuco que lidava com literatura. Então eu tive aí um envolvimento com poesia e essas coisas todas, né? E aí teve um livro virtual que foi lançado.
E aí, em algum momento, alguém falou assim, Silva fica muito comum, que é o sobrenome do meu pai. Eu falei, então eu vou colocar Bertolini, mas Bertolini fica muito longo também, então põe Bert, que é uma abreviação, né? E aí pegou, foi pegando, foi indo, e eu falei, não, acho que era para ser assim, então gosto desse nome. Toda vez que fala Joyce Bert, a primeira pessoa que vem na minha cabeça, antes de pensar que está falando comigo, é a minha avó materna. Qual é o nome dela, o primeiro? Irene. Irene. Irene Bertolini. Dona Irene Bertolini. E era uma grande incentivadora, Aham. assim, né? Ela é uma mulher negra, retinta, teve uma vida totalmente marcada por essa condição de mulher negra, perdeu os pais muito cedo, foi criada só por homens, né? Então era uma pessoa que fez muita diferença na minha formação como ser humano também, né? Isso tudo lá na Zona Norte. Isso tudo lá na Zona Norte. Dona Irene era a figura emblemática da Zona Norte. De Mirim. Todo mundo conhecia. Não só a minha avó Irene, que ela foi praticamente quem me educou, né? Porque minha mãe trabalhava muito, eu não via minha mãe. Minha mãe saía, eu estava dormindo, voltava, eu estava dormindo. Só nos fins de semana que eu via mais a minha mãe. Então a minha avó foi a pessoa ali que me criou desde sempre. Quer dizer, são figuras recorrentes no cuidado no espaço urbano, todo fragmentado, segregado, né? Porque a gente não aprende no Brasil que a segregação que a gente vê nos Estados Unidos ou que a gente viu lá na África do Sul do Mandela, ou contra a qual Mandela lutou, né? O apartheid, mas o Brasil é um grande apartheid, né? Pois é, a gente... o mito da democracia racial, né, ele fez muito mal para a gente no sentido de mascarar as relações raciais no Brasil. Porque, de fato, a proximidade entre pessoas brancas e pessoas negras deu um outro tom para o racismo aqui, né? Então, muita gente cresceu com a percepção que estava tudo bem. Eu não sou racista, eu tenho um monte de amigo branco. Que é um clássico. É clássico. Vai do sujeito que a gente conhece na rua até o Bolsonaro, essa frase. Exatamente. Eu própria, eu crescia a Zona Norte ali, Mirim, Mandaki, né? Nós éramos um nicho de pessoas negras dentro do espaço que era rodeado de pessoas brancas, né? Não era área de favela, mas era próximo. Então, quando eu estava ali naquele espaço, eu olhava ao meu redor, tinha só pessoas brancas. Os negros eram os da minha família, meu pai, a avó paterna e tudo mais, e a turma da avó materna também. Aí, quando eu ia para a favela, ver minhas amigas, né, as pessoas que estudavam comigo e tudo mais, ali eu me via de maneira mais expressiva, né? Agora, eu lembro dos meus vizinhos, a gente tinha amizade, tem até hoje, conversa, se vê e tudo mais. Aí, quando eu comecei a falar muito sobre essas questões raciais, né, eu recebi muita revolta deles. Eles, nossa, como você pode dizer uma coisa dessa? A gente sempre foi amigo. Interessante, né? Sintomático. Exatamente. Mas eu lembro que um dos primeiros casos de racismo que eu presenciei que não foram comigo foi com uma prima que foi chamada de macaca pela vizinha, que também era uma criança, só que uma criança branca. Sim. Né? Então, essas relações, o racismo do Brasil, ele tem uma cara um pouco diferente dos Estados Unidos, mas dá para chamar de apartheid sim, porque ele é muito claro. E eu acho que no nosso exemplo de Brasil, essa divisão racial do espaço é o que denuncia mais fortemente que a gente não esteve tão longe assim dos Estados Unidos, da África do Sul, como muitas vezes o pessoal fala, né? Aqui no Brasil não teve racismo. Racismo era nos Estados Unidos, que segregou de tal maneira que negro não podia entrar em certos espaços e tal. Mas é isso, a gente também aqui não pode entrar em certos espaços. Você pode, né, tecnicamente falando, você pode estar nos espaços. Mas será que você é bem aceito ali? E essa questão da moradia, a questão do trânsito pela cidade, dos bairros, enfim. Então, eu acho que o nosso apartheid está muito denunciado pela questão territorial, sim. É muito marcado, né? Totalmente marcado. É só olhar o mapa, né? Qualquer mapa de qualquer cidade brasileira, qualquer capital, né, das grandes capitais, São Paulo, Rio. São Paulo, inclusive, tem uma analogia muito clara da Casa Grande Senzala, né? Porque as áreas centrais, onde você tem a melhor renda per capita, né, melhores equipamentos urbanos, um planejamento mais favorável. Você não tem muitos negros morando ali, você tem negros trabalhando ali, né? Aí você vai para as bordas da cidade, né? Você vai para o extremo da Zona Norte,
extremo da Zona Oeste, da Zona Leste, da Zona Sul, aí você vê uma alta concentração de pessoas negras. E a característica desses espaços é a precariedade. Então, se isso não é um apartheid, o que seria, né? Exato. Não, impressionante. E aí tem alguns nichos, né? Faz pouco tempo que eu mudei ali para uma das entradas do Bexiga, que é um bairro historicamente não só indígena, mas afro, antes de ser italiano, né? Uhum. Era um bairro afro, ainda é um tanto afro, né? E aí tem uns nichos ali no Bexiga, isso é interessante, depois que a ligação leste-oeste rasgou o bairro no meio, que de fato ainda preserva características de uma população afrodescendente, né? E aí você percebe que a área não está gentrificada, porque se tivesse, teriam sido expulsos, né? Exatamente, mas tem ali tem uma resistência negra nessa região do Bexiga, principalmente, que está lutando ali, o pessoal do movimento Saracura, conheço algumas pessoas lá que fazem parte e tal, então tem uma briga ali, não só para o resgate, porque quando você agora nem tanto, mas até 5 anos atrás, antes do movimento Saracura ganhar a expressividade que ganhou, você perguntava para qualquer pessoa por ali, bairro italiano, o Bexiga, né? Mas não era negro também? Não, Bexiga. O que tem de negro lá é escola de samba, é o vai-vai, só. Hoje em dia não, esse movimento de resistência urbana está trabalhando ali ativamente para resgate histórico e para consolidação do imaginário da população de que aqui tem uma história negra que precisa ser preservada, né? E é muito importante esse movimento. Agora, no restante, né, nas outras partes, não tem tanto, assim, Casa Verde talvez tenha ali, né, também uma força para manter as raízes negras, mas nem tanto. Em geral, os bairros centrais foram dominados Foram dominados por uma totalmente. classe média branca, né? Exatamente. E pela própria elite, né? E Higienópolis, que coisa mais emblemática. Exatamente. É uma Higienópolis herança colonial, né? Assim, é engraçado, é complicado falar, porque a essa altura do campeonato não dá para você chegar lá e mudar o nome do bairro. Já pegou, todo mundo conhece assim e tudo mais. Mas é importante saber que o nome Higienópolis, ele denuncia um período histórico onde, né, a higienização não estava falando de limpeza, né, de limpeza material, estava falando de gentrificação, de expulsão de pessoas, e essas pessoas tinham cor, tinham classe social, né? Então é importante falar, lembrar sempre disso, porque se você esquece da sua história, ela se repete. É inacreditável, quer dizer, o bairro da polis é cidade em grego, né? Então é a cidade da limpeza, para expulsar, Para expulsar. deixar só os ricos brancos. Exatamente. Né? Aqui nós temos a justificativa é de que eram medidas sanitárias para preservar a saúde, né? Mas aí tinha que sair cortiço, tinha que sair... Quer dizer, na verdade, não estava se pensando que não eram as pessoas as responsáveis por aquela situação de precariedade que puxava doenças e outros problemas. Era a condição social e econômica que aquelas pessoas tinham que fazia com que aquilo se tornasse um lugar complicado. Então, em vez de você resolver essa condição social, você afastava, né, e dizia que eram aquelas pessoas ali, estigmatizava e gentrificava. Segregava, né? Segregava sem dó nem piedade. Senhoras e senhores, Joyce Bert aqui no Provocação Histórica, autora, entre outros livros, de Aqui se a cidade fosse nossa, quer dizer, ela não é, né? Então você começa com uma provocação histórico-urbanística. Você já está dizendo aqui por que ela não é nossa, especificamente das classes historicamente excluídas, e aí entra gênero, raça, classe, e aí você fala dos falocentrismos. Por que isso tem a ver com uma cidade no divã e com o Dr. Freud no limite? É porque o falo, nessa questão do falo, ela veio muito com a psicanálise, né? Freud, Lacan, trouxeram essa análise da masculinidade, né, como símbolo de poder a partir da relação com o falo, que é uma relação histórica. Você tem lá nos primórdios, né, o culto de Príapo, do deus Príapo e todas aquelas questões, mas também tinha ali um culto ao falo, no primeiro momento, como um aporte reprodutor, né, uma possibilidade de reprodução humana.
Então, olha, o homem reproduz, então ele tem que ser reverenciado e o falo responsável por isso tem que ser mais reverenciado ainda. A psicanálise traz isso como um símbolo de poder e analisa o comportamento da masculinidade também a partir desse símbolo de poder, né? O que não significa que está só concentrado na masculinidade. Como um símbolo de poder consolidado, ele também vai ser, enfim, apropriado pelas mulheres também em alguns momentos e, enfim, vai fazer parte da dinâmica das relações aí, né? Mas vem disso. E a gente vê essa manifestação falocêntrica nas cidades. Inclusive, até é engraçado, porque quando a gente fala sobre isso, ainda é um assunto muito novo. Eu não sou a primeira urbanista a falar sobre isso, mas ainda é um assunto muito novo. Então, quando a gente fala, né, nas discussões e tal, é deboche, é descaso, né? O pessoal brinca, fala, então quer dizer que vocês estão vendo os falos aí pela cidade e tal. Entre o espírito quinta série, com todo o respeito à quinta série. Exatamente, entre o espírito quinta série e aí é ladeira abaixo. E eu acho engraçado também, porque realmente é engraçado, né? E é surreal, porque falo para tudo que é lado, né? Exatamente. São monumentos completamente masculinistas, falocêntricos. Exatamente, mas aí quando você joga a seguinte questão, tudo que a gente faz parte de um entendimento que está consciente, mas também inconsciente, né? Eu sou tudo aquilo que eu penso que sou, mas também tudo aquilo que eu não penso que eu sou e que eu não sei a respeito. Aliás, eu sou muito mais aquilo que eu não sei sobre mim do que o que eu sei. E aí entra essa coisa de você manifestar através dos projetos arquitetônicos. A arquitetura ela é predominantemente masculina, majoritariamente masculina. Quando você olha os grandes arquitetos, né, são todos homens. É um desfile de macho. É um desfile de macho, né? E machos criados dentro dessa mentalidade de macho. As masculinidades formadas assim. Então, como é que você vai pensar que eles vão projetar algo que esteja fora dessa mentalidade, né? Não é nem uma coisa, como se pode dizer, não é nem uma coisa pensada, né, especificamente. O homem senta e fala, eu vou projetar falos pela cidade. Não é isso, né? Ele não pensa assim, mas é o que sai, porque é o que está dentro dele e é aquilo que ele vai expressar. Impressionante. E eu estava lembrando que quando não é o falo por si próprio, é o Niemeyer, gênio, né? Mas que quase psicografava os seus traços. Mas o que ele falava? Lembra? Ele falava assim, eu não fiz nada, quem fez foi a natureza, as curvas das montanhas e das mulheres. Exatamente. Não era? Ele falava isso, Exatamente. Né? Exatamente. E tinha aí, né? Eu amo o Niemeyer, eu me sinto muito à vontade para criticar esses arquitetos históricos, porque eu sou uma profunda admiradora deles. Né? Aliás, o Niemeyer foi a pessoa que foi o arquiteto que despertou em mim a ciência de que a arquitetura existia e de que o Brasil produzia arquitetura. Primeiro que a gente ouve falar, ou pelo menos na minha época, era Niemeyer, ponto. Então eu sou muito admiradora dele. Mas é fato que ele era um homem. E um homem que manifestava uma masculinidade formada dentro de uma estrutura patriarcal, falocêntrica, né? Então dizer que são as curvas da mulher. Tem aí questões que a gente pode puxar e dar muitas discussões a respeito. Total. Mesmo sendo muito bonito o que ele produziu. Não, e não tem problema se inspirar nas mulheres ou em corpos que precisam ser livres e tal. O problema é que matam mulheres por isso, né? Exatamente. E também estigmatiza, porque essa coisa da mulher ser curvilínea, né? Da mulher curvilínea. O corpo violão. Corpo violão. Tem uma sensualização aí que também pode ser... Eu acho que essa frase do Niemeyer, ela tá... A gente pode equiparar com aquela frase do Vinícius de Moraes. Nosso esquerdomacho avant la lettre, né? Exatamente. Eu acho que está no mesmo nível ali, né? Que era outro que a gente admirava muito, mas teve algumas falhas, muitas aí, né? E agora eu acho que é importante que muitas vezes quando a gente fala isso, tem uma grande reação, né? Enfim, de briga, de debater, de dizer que não, de querer invalidar o que a gente está falando. Eu acho que isso tem que ser recebido com tranquilidade, né? Tem um filme da Ava DuVernay, a 13ª Emenda. O documentário, né? Isso, documentário. No começo tem um rapazinho branco que aparece lá. Eu sempre dou esse exemplo quando eu vou fazer palestras por aí, né? Nós pegamos o bonde da história andando.
Então é natural que a gente manifeste os erros históricos que ainda não foram discutidos. Então, quando a gente está falando, olha, o Niemeyer tinha seu machismo, o Le Corbusier tinha o seu eugenismo, mas a gente não está falando isso para depreciar o que eles fizeram, a gente está falando porque tem que colocar na berlinda e discutir para que né, as próximas gerações não acabem repetindo esses mesmos erros, né? Então, tem que receber com um pouco mais de naturalidade, falar assim, poxa, é mesmo, né? Não é o fim do mundo e não precisa jogar tudo fora, né? Exato, e nem depreciar ninguém. Eu acho que todas as militâncias, eu me sinto muito à vontade para falar por isso, porque também foi um processo pelo qual eu passei, você está manifestando junto com a sua luta uma revolta por silenciamentos, por ausências e por uma série de danos que a história foi causando para as mulheres, para a negritude, para os indígenas, para os LGBTs, enfim. Então, muitas vezes a gente coloca uma carga ali de revolta que não só é justificável e totalmente natural, né, como também é válida, mas a gente também tem que repensar, né, porque inviabiliza a continuidade do diálogo. E se todo mundo sai se degladiando, né, degladiando tal, eu falo, você fala que não, eu falo, você fala que não. Então a gente não consegue avançar e é importante que a gente avance nos diálogos. Totalmente. Não, eu fico... o divã aqui, não. O divã lacaniano. Mas eu fico sempre muito revoltado com o fato de que, né, eu como um professor há tanto tempo, filho da classe trabalhadora da ABC, trabalhei em fábrica, meu pai sempre trabalhou em fábrica, meu irmão perdeu o dedo em fábrica. Isso marca a gente profundamente, né? Claro. Se eu já fico revoltado, fico imaginando assim, que se preto fosse, pelo menos ali, né, inclusive em fenótipo também, não só como uma ascendência, digamos, parda, porque tem pela minha avó, né, pelo meu avô, mas eu ia querer ser um Pantera Negra vida louca, um Luiz Gama, Lucy Crazy para sair, né, mas só que ao mesmo tempo é duro, né, você tem que bancar uma luta radical. O que você acha disso? Quer dizer, você acha que o enfrentamento ao racismo, por exemplo, ele virá só de um diálogo que parece sempre esbarrar no neoliberalismo? Como é que você vê a questão? Olha, eu acho que o enfrentamento ele tem que acontecer e a gente tem que ir tendo a sensibilidade de sentir os momentos históricos pelos quais a gente está passando, né? Eu tenho dito muito isso. A gente, com a ascensão das redes sociais, a gente viu uma militância reverberar as suas questões. Então, foi um ataque às opressões, um ataque frontal às opressões. Porque, de repente, você tem lá militantes, ativistas, que eu não considero a mesma coisa, tem militante e ativista fazendo uma frente de combate ali nas redes sociais, tomando um espaço que a televisão, por exemplo, nunca deu. Sim. Né? Atacando. Todo ataque gera um contra-ataque. Então a gente está no momento de contra-ataque. Sim, em que a direita e a extrema-direita tem um protagonismo ali no contra-ataque. Exatamente, porque eles são os portadores, né, da formatação dessas opressões. Você pega uma pessoa de extrema-direita, o que ela é? Ela é uma pessoa que foi completamente formatada por ideias conservadoras, por ideias destrutivas, por ideias que inviabilizam o pleno desenvolvimento de uma sociedade, né? E quando você fala, é uma coisa muito delicada, né? Porque eu tenho que te dizer que você é racista, né? Mas eu tenho que entender, e você também, de que não estamos falando exatamente da persona, nós estamos falando de uma formatação comportamental e mental que foi feita ao longo dos anos e essa pessoa herdou. Né? Eu não gosto de colocar muito no juízo de valor humano ou dentro de uma moralidade, né? Porque a ideia é você contribuir para que essas pessoas saiam desse estado. Muitas vão sair, muitas têm toda a condição de sair. Tem aquelas que são convictas, e aí, infelizmente, não tem jeito. O combate tem que ser num outro nível, no nível mais Pantera Negra, né? Agora, sentir isso, né? Será que eu estou diante de uma pessoa que tem uma mentalidade extremamente fechada, mas que existe ali um furinho por onde eu posso rasgar e começar a trazer uma outra realidade para essa pessoa, ou não? Né? Então, eu acho que a gente está nesse momento do contra-ataque. E você tem uma extrema-direita e uma direita vindo para cima, negando insistentemente. Eu tenho visto nas redes sociais essa negação, né? Eles admitem que o racismo existe, mas nunca o racismo que você está denunciando. Ah, você está exagerando.
tudo bem, racismo é um problema que a gente tem que tratar, mas vocês tudo é racismo, para vocês tudo é racismo, enfim, né? Então é esse momento que a gente tem que respirar fundo e tentar. envolver outras narrativas aí para tentar burlar isso. Joyce Beth, ó. E aí tem tudo a ver com isso. Acho que passamos ali pelo menos 2, 3 semanas, e aí depois parece que a vida e a violência do Estado continuam de outras formas, mas o que a gente viu lá no Complexo do Alemão e da Penha, como diz o Safatli e tantos outros e outras, ou bem antes deles, né, Angela Davis e companhia, foi um experimento, necropolítico por excelência, né? Quer dizer, qual é a relação entre a masculinidade, patriarcado, aqueles jovens, sobretudo pretos e pardos, fuzilados pela polícia? Muitos desses da polícia são também jovens negros, também são massacrados, né, pelo autoritarismo. Mas, quer dizer, o espaço da favela como estado de exceção sempre foi, né? Tem tudo a ver com esse direito à cidade, né? Ou não direito à cidade. Exatamente, não direito à cidade. Tem tudo a ver, eu tenho falado muito isso, né? Eu entendo hoje em dia que você não consegue resolver as questões relacionadas às opressões se você não fizer uma leitura de território. Porque o território ele não está só informando, ele também está consubstanciando toda uma articulação que as opressões fazem, que muitas pensadoras feministas negras chamam de tecnologia. Bell Hooks falava tecnologia, Patrícia Hill Collins também fala em tecnologia, porque realmente isso é uma coisa muito bem arquitetada para funcionar, né? A favela, ela não foi pensada inicialmente para ser o que é hoje, mas ela, em algum momento, tá aqui, né? Tem um monte de preto aqui, então vamos continuar com essa configuração de segregação que é a favela, porque ela favorece os nossos intentos. Antigamente, os urbanistas falavam muito assim: a cidade não foi planejada, São Paulo não foi planejada, a cidade não foi planejada. Foi planejada para ser exatamente o que é. Para ser exatamente o que é. Então, a gente tem, por exemplo, uma cidade que cresce pensando num progresso. Quando você vai destrinchar essa ideia de progresso, não é uma ideia focada no desenvolvimento das pessoas e das relações que as pessoas têm dentro de um espaço. Depois você tem a formatação das cidades também a partir da lógica carrocrata. O carro é a grande estrela, ele é o símbolo máximo de um progresso, de um desenvolvimento, e nós vamos apostar todas as fichas nele. Então, isso estava planejando, né? É um planejamento, planejado para ser aquilo que é. E a favela, ela é uma sobra. Quando você pensa no passado, nas cidades sendo construídas, né? Os donos do poder pensavam: este lugar é o mais apropriado para eu construir a minha vida, as minhas relações, aqui está próximo da minha indústria, né? A gente estava conversando em casa com os meus filhos, estava falando, novela Terra Nostra, ela tem um trecho que ela mostra exatamente isso, que é o senhor de engenho vindo para a cidade, que era a Avenida Paulista, né? Ali ele já pensa em abrir indústrias, porque ele está diversificando os ramos econômicos em que ele atua, já tem o banqueiro morando lá, né? Então eles pegaram a melhor fatia das cidades, onde era mais fácil construir, mais plano, enfim. E a favela o quê? Ela é a sobra da cidade, é aquele espaço que o pessoal olhava e falava: não quero, não dá, eu não quero nada por aqui não me alegra esse espaço, não quero ocupar esse espaço. Aí essa negritude do pós-abolição, né? Muitos indígenas também que vivem em contexto urbano, ou que vieram para o contexto urbano por alguma razão, geralmente relacionado com a tomada de terras, né? Os pobres, até muitos imigrantes italianos, inclusive, que não tiveram o suporte do governo brasileiro para estar aqui construindo suas vidas, também vão se amontoando ali nas franjas da cidade. E ali, como vira um espaço de indesejados, né? Então ali se pode fazer qualquer coisa. Então, num certo momento, os planejadores urbanos entendem essa lógica intuitivamente e vão perpetuando. Aí você não tem uma política habitacional, ou não tem uma política habitacional apropriada o bastante para abranger todas as pessoas que mais precisam, e outras coisas que foram acontecendo. Então, essa questão da chacina
né? É sempre nos espaços de favela, né? E aí se diz que são nesses espaços de favela que a guerra, as drogas, que o tráfico tá lá. O pessoal falou muito isso nesses dias, né? Que os verdadeiros traficantes estão na Faria Lima, estão nas grandes empresas, indústrias e tudo mais. De fato, né? Mas eles usam os espaços das favelas para construir uma situação onde a opinião pública vai olhar e vai concordar com a medida drástica que é tomada, com a morte propriamente dita, né? Na outra ponta, você está vendo ali o racismo desumanizar pessoas. O racismo desumaniza que aí essas pessoas estão amontoadas dentro de uma favela. Então pode passar o fuzil em todo mundo. São filhos da criminalidade, são filhos do crime, né? E, enfim, se constrói uma situação terrível ali. E aí é zero. Claro que é recorrente na história do urbanismo brasileiro, você bem sabe, e pesquisa e tudo mais, mas a imagem, a mentira que as forças de segurança contaram e as famílias e parentes e amigos indo buscar os corpos na mata e colocar na praça, né? Aquilo correu o mundo e tal, e aí você olha aquela cena, sempre as mulheres, né? Sempre as mulheres. Caídas sobre os corpos dos homens, né? Que invariavelmente são homens. As mães negras, né? As mães negras. Quando o pessoal fala assim, o genocídio da população preta, ele é caracterizado pela morte de homens entre 13 e 14 anos até... Antigamente se falava o quê? Em 28, mas vamos estender até 40 anos, né? Então, mata-se esses homens. Só que, muitas vezes, essa narrativa esquece que essas mulheres, que são mães, que são companheiras, irmãs, elas morrem junto. Não é uma morte do corpo físico, mas é uma morte simbólica. Porque perder um ente querido, né, é sempre algo extremamente traumático quando é da natureza. Ficou doente e morreu. Agora, imagina nessa condição onde você acompanha todo o percurso, formar um marginal, formar um criminoso. É o Estado que forma esse criminoso. Não a mãe. Não a mãe. Ah, mas ela não criou direito. Eu vi muitos comentários assim, criticando essas mães, né? Elas não criam, não dá conta, depois... Tudo bem, elas não criam, mas a falta de condição que essas mães têm, né? Também, como eu estava falando no começo, a minha mãe trabalhava... Nem via sua mãe. Nem via minha mãe. Se você não tivesse sua avó ali dando suporte. Exatamente. Só que nem todos vão ter a avó ali para dar suporte, porque muitas vezes a avó morreu cedo, porque também passou por uma situação de precariedade muito intensa, né? Então, a criminalidade que esses meninos e esses homens representam, ela é formada pelo Estado, sim. Não dá para discutir, não está em discussão isso. Isso é uma verdade. Se você pegar um ser humano, colocá-lo numa situação, numa condição de precariedade, eu duvido que você vai ter grandes resultados na vida adulta. Entendeu? Duvido. E quem critica essas mães, né, precisa pôr um pouco mais a mão na consciência e pensar. Eu não vou aqui defender, falar, os coitados que morreram não são criminosos, embora tenha inocentes morrido também. Claro. Né? Mas muitos têm lá passagem pela polícia. Não, eles são do tráfico, a gente são do não tráfico, pode passar pano, mas... Exatamente, né? a gente não vai passar pano, mas eu acho que a questão principal aí é a seguinte, a polícia não foi feita para matar, ela foi feita para intermediar uma ressocialização possível desses criminosos, que seja traficante, enfim. A polícia não pode matar, porque uma vez que a polícia mata, ela vai se igualar a essa atividade criminosa que a função dela é combater. Isso é impressionante, né? É impressionante. E o espaço urbano tem tudo a ver com isso. Enquanto tiver favela, você vai ter um abandono e uma precariedade e uma marginalização atuando ali livremente, né? E como é que o espaço urbano... Onde entra o planejamento urbano nisso? Você vai numa área de favela, você não tem condições de habitabilidade nas moradias que estão ali, você não tem equipamentos públicos, você não tem escola com todo o aparato necessário, você não tem uma configuração de Vila Mariana, por exemplo, né? E isso é uma decisão política. Porque quando você fala em planejamento de cidades, em planejamento urbano, política urbana, é sobre isso que você está falando. O que você quer como sociedade? Começa pelo território. Joyce Berti, uma alegria te receber aqui. Ainda temos algum tempo para a gente fazer aqui as provocações históricas. Mas é isso, né? Quer dizer,
Você falou da polícia. Esses dias veio o Almir Felite aqui, que estudou a história da polícia no Brasil. E aí ele disse assim, a polícia não foi criada para reprimir os escravizados. Ela foi criada para controlar o povo preto livre, sobretudo no pós-abolição. Né? E Quer dizer, proteger a propriedade. Exato. Quando você tem terra transformada em propriedade, a polícia também entra nessa conta aí, porque tem que proteger o que é, né, do meu patrão. Propriedade privada prevalecendo brutalmente, né? Exatamente. Esse Brasil. Ó, senhoras e senhores, eu vou pedir a vocês aqui que prestem muita atenção nesse recado que eu vou dar para vocês aqui, trazer a Joyce Bert ao Instituto Conhecimento Liberta, até porque vocês apoiam essa causa. Então, faço aqui o meu apelo a vocês, venham para o ICL, tem os links aqui, e façam parte da nossa grande comunidade, que já tem mais de 100 mil pessoas, são mais de 350 cursos livres, documentários, além de grandes produções que vocês têm aqui conosco no Instituto Conhecimento Liberta. Estão vendo aí, ó? Façam parte do ICL, apoiem essa causa. O Provocação Histórica só existe em função de vocês e da assinatura também de vocês. Ô Joyce, Se a Cidade Fosse Nossa de 2023 está no site aqui da Paz e Terra, também põe na tela para o nosso grande público, põe os links no site. E aí eu estava lembrando aqui do primeiro livro, né, que é o Empoderamento, da coleção que a Djamila Ribeiro organizou. E aí esse termo foi muito também parte da esquerda, em geral branca, né, implicou muito com o termo, dizendo que empoderamento é algo neoliberal. Mas e aí, né? Você não traz nesse sentido na sua análise, né? Então, escrever empoderamento foi meio que para retomar essa narrativa, né? Tem uma professora colombiana que é uma referência desse livro, não lembro se é colombiana, mas é latina, a Madalena León, que ela fala que a gente não pode perder esses instrumentais de luta, porque empoderamento é isso. Foi tratado sob uma perspectiva liberal, né? Porque o pessoal começou a usar empoderamento no sentido que o norte-americano dá muito, né? Para o empowerment. Uhum. O empoderamento é um neologismo que a gente emprestou, né? E lá, ao pé da letra, né? Dar poder ou ter poder, né? E aí o pessoal usava muito assim, agora eu tô aceitando meu cabelo Black Power, então eu estou empoderado, agora eu sou uma mulher independente, me banco, então eu estou empoderada, né? Virou esse uso foi feito, né? Mas as raízes do conceito de empoderamento não tem nada de liberal, muito pelo contrário, né? Eu acho que se todo mundo ler e se inteirar disso, vai compreender que é um caminho absolutamente possível de se seguir, não só no nível da conscientização, mas da proposição de uma discussão importante que é o que significa o poder na nossa sociedade. Uhum. E eu acho essa parte mais tocante, assim, porque o poder que a gente tem, ele foi feito para oprimir, ele não vai ser de outra forma, né? Agora, quando você trabalha com o empoderamento, e aí tinha, na década de 70, a Bárbara Breyer de Solomon trabalhou empoderamento, uma assistente social negra, trabalhou empoderamento com famílias negras norte-americanas, ali dos guetos norte-americanos, né? Porque empoderamento ele é um resgate do eu social. Cada pessoa que você conseguir resgatar socialmente, vai compor, cada vez mais vai fortalecer um grupo, até que esse grupo esteja forte o bastante para reverter os danos das opressões. O maior dano que as opressões causam é esse sequestro do nosso poder social. Então, vamos lá. O que seria esse poder social? Seria a possibilidade de você intervir, por exemplo, no planejamento das cidades. Uhum. Quando você pensa, recentemente teve uma reavaliação do plano diretor, e muita coisa foi feita à revelia, porque as pessoas nem sabem exatamente o que estava se discutindo ali. E elas não sabem porque o poder social delas foi capturado, né? E aí elas não conseguem compreender que o espaço onde elas moram não é daquela forma por um acaso. É um planejamento, é uma intenção que fez com que aquela cidade, aquele pedaço da cidade fosse de um jeito e não de outro. Né? Então, quando você fala em empoderamento, é esse trabalho de resgate do
poder social que é subtraído, né, full time. E aí também tem outra coisa que facilitou essa distorção do termo empoderamento, que é empoderamento feminino, empoderamento negro, empoderamento LGBT, empoderamento... Empoderamento é um trabalho só, porque eu acho que o grande erro das militâncias tem sido desconectar essas 3 frentes de opressão, que é o machismo ou a misoginia, ambos, né, machismo e misoginia, a assimetria de poder entre raças, né, e a questão da luta de classes. Eu acho que é um erro muito perigoso você desconectar isso. Eu falo que se faz uma triangulação. Né? As opressões, elas ficam ali num triângulo de mãos dadas, se revezando ali na maneira como elas se manifestam na sociedade e agindo conjuntamente também, né? Então, quando você fala em empoderamento, não dá para você dizer que é só de mulheres, só de pobres, só de negros, só de indígena. Não, você tem que entender que é uma coisa só, que vai ter especificidades nesse trabalho, né? Mas que você está falando de uma direção de emancipação. Essa palavra eu trago do Paulo Freire, que ele falava muito em transformação, emancipação social, que é aquilo que a gente perde, que faz com que a gente não tenha o poder dentro da sociedade. Aí você dizia nos bastidores que Paulo Freire, no fim das contas, usava o conceito de empoderamento, mas no sentido de emancipação, né? Exatamente, porque quando Paulo Freire falou empoderamento, ele usa essa palavra em determinado momento, depois ele dá uma... Ele afasta um pouco essa palavra porque ele entende que isso poderia gerar essa confusão que acabou acontecendo, né? E ele falava no sentido de conscientização crítica profunda. Porque você precisa saber quem você é, dentro da sociedade onde você está, que sociedade é essa, quais os lastros históricos que configuraram essa sociedade e como eles estão atuando dentro de você, né? Quais os resultados disso na configuração da sua vida prática e como você pode, de alguma forma, lidar com essa configuração de sociedade sem se deixar reduzir ou ser eliminado por ela, ser desumanizado a partir disso, né? Tanto é que no livro eu falo, tem 4 bases de trabalho, 4 pilares do trabalho de empoderamento, que é o econômico. Você precisa burlar aí o capitalismo de alguma forma, porque infelizmente ele faz parte da nossa sociedade e você tem que responder a ele em algum nível. Mas não precisa ser, por exemplo, de uma maneira que fortalece, né, essas hierarquias sociais que o capital cria. E aí você tem, por exemplo, a economia solidária como uma alternativa. Aí você tem o pilar político, que vai além da atuação parlamentar. Você está dentro do parlamento, você está fazendo política, mas fora você também está fazendo política. Depois você tem o cognitivo, você precisa alimentar o seu intelecto. O intelecto traz para você muitas informações que são fundamentais na hora de você compreender quem você é, onde você está, por que você está e para onde você vai. E por último, o psicológico, que esse é o ponto nevrálgico, porque todas as configurações de opressão, elas também influenciam na sua formação subjetiva. Então, muitas vezes você pode ser lá uma mulher que se banca, né, é independente financeiramente, tem uma atuação política ou dentro ou fora do parlamento, né, leu muito, é uma doutora, uma pós-doutora, enfim, qualquer coisa do gênero, mas você está dentro de uma situação de violência doméstica profunda da qual você não consegue se libertar. Então, esse resgate psicológico, esse fortalecimento também é importante. Então, o empoderamento não tem nada a ver com a perspectiva liberal e imediatista, né? Não é um adjetivo, é um trabalho de resgate das populações oprimidas e, ao mesmo tempo, é uma frente de discussão sobre os significados do poder e como ele aglutinou todas as formas de opressão e continua reverberando todas essas formas. Impressionante, uma aulaça aqui, magna, da nossa caríssima Joyce Bert. Ô Joyce, por falar nisso aqui, mais um recado aqui para vocês do nosso glorioso ICL. A gente vai inaugurar no dia 27 agora de novembro, às 20 horas, uma quinta-feira, mais um curso de pós-graduação, um curso maravilhoso e preparado para vocês, pensando aqui inclusive na perspectiva crítica e evidentemente afrocentrada que a Joyce traz para a gente aqui, que é o primeiro curso de teoria crítica no Brasil
especificamente tratando dos grandes temas da teoria crítica, inclusive agora as decolonialidades e assim por diante, aqui no Brasil, feito pelo Instituto Conhecimento Liberta. Ó, se inscrevam, porque a gente vai ter Nancy Fraser, Maria Ribeiro, trabalhando nas questões, inclusive, decoloniais. A gente vai ter também Rafael Valim, pensando no neoliberalismo e o mundo do direito, o Gessé Souza, Reginaldo Nasser, a Márcia Tiburi também. Enfim, grandes nomes aqui da nossa intelectualidade brasileira e mundial, num curso especialíssimo para vocês, a nossa pós-graduação em Teoria Crítica da Sociedade. Então, ó, não perca o evento, não vai perder, o evento é na próxima quinta-feira, às 20 horas, sem ser essa a outra. É só se inscrever, é um evento gratuito, estarei com vocês também. Venham para a nossa pós em Teoria Crítica da Sociedade. Inclusive, eles pensavam ali, né, as questões subjetivas que você falava, quer dizer, o mundo desabou na Primeira Guerra Mundial. Aí aquele mundo europeu que se achava, né, que inclusive com a tecnologia redimiria todos os nossos problemas, ficou todo mundo quebrado da cabeça, né? Aí vem as figuraças ali, tantas vezes tresloucadas das vanguardas artísticas, né? Falando, ó, gente, esqueçam essa racionalidade aí, porque isso aí é furada, né? Aí vem todo esse tratamento, vamos dizer, do trauma. Por que a psicanálise? As pessoas têm muita dificuldade até hoje de se submeterem, entre aspas, ao divã, né? Tem, porque a psicanálise ela tem algumas particularidades que, para lidar com elas, né, você precisa ter um conhecimento maior sobre ela, né? A gente tem, desculpa, a teoria freudiana, que teve suas falhas e que não foram poucas. Aí você tem Lacan, que era um baita de um intelectual, né? Tem a questão da psicanálise não ser uma profissão propriamente dita, a psicanálise é uma ocupação, um ofício, digamos assim. A própria maneira como Freud estabeleceu os parâmetros da psicanálise gera desconfiança, né? Ah, tem evidência científica? Não tem. Não médico pode atuar na psicanálise? Não pode. Tem uma série de questões aí. Agora, eu tenho uma experiência própria com a psicanálise. Eu acho que ela me conduziu num processo de libertação, vamos dizer assim, né? Fica meio catedrático falando da psicanálise assim, mas para mim foi uma certa libertação de traumas, um reconhecimento de questões subjetivas que eram muito importantes, que vinham da minha infância, né? E eu acho que quem me influenciou muito a continuar olhando para a psicanálise com um olhar mais sério, porque eu conheci a psicanálise com 14 anos. Eu era muito rata de biblioteca. Olha, era nerdzinha. Era nerdinha. E eu gosto muito de livro, então eu era muito curiosa com o livro. Então, de repente, encontrei um livro do Freud lá. Eu não lembro nem que livro que era, mas eu lembro do nome dele, né? E eu falei, eu quero ler esse livro. Aí comecei a ler, não entendi lufas. Mas achei o máximo. Não entendi nada, mas achei o máximo. Né? Falei, tá. Daí depois de uns anos eu fui resgatar isso. Agora, a Virginia Bicudo foi responsável por eu levar a psicanálise, não por eu levar a psicanálise a sério, mas por eu entender que ela podia ser algo para mim. Né? Daí a importância da representatividade. E, né, também é um termo que foi capturado aí pelo neoliberalismo, mas ele serve para essas coisas. A Virginia Bicudo, ela foi uma cientista social que se tornou psicanalista também, inclusive histórica. Ela foi uma das responsáveis por essa vinda da psicanálise para o Brasil. Ela foi uma das que sistematizou ali dos primórdios da psicanálise no Brasil. E ela dizia o seguinte, eu fui para ciências sociais para compreender a minha condição de mulher negra, mestiça, dentro da sociedade. E fui para a psicanálise para curar os problemas que vêm dessa condição social. Né? Então, a psicanálise me deu esse caminho. Né? E eu gosto muito, acho extremamente válida. Não acho que ela substitui a psiquiatria ou a psicologia, e nem é essa a proposta da psicanálise. A psicanálise ela é uma espécie de terapia pela linguagem, como Lacan colocou, né? Mas também pela percepção das coisas da sociedade. Né? Eu trabalho muito com a Karen Horney, que fez essa aproximação mais descarada, digamos assim, dos problemas sociais com as nossas neuroses, as nossas questões, né, de ordem psíquica. Então, para mim, a psicanálise ainda vai perdurar por muito tempo e tem muitas pessoas que adoram a psicanálise. Então, por mais que se questione aí,
Cada um que consegue algum resultado com a psicanálise vai continuar brigando para defendê-la. E eu sou uma dessas pessoas. Sou também, adorei te ouvir. Inclusive tem muito, claro, tem muitas questões aí na historiografia, mas tem toda uma linha historiográfica, historiadores e historiadoras que se valem das questões da psicanálise em termos de suspeita, de trabalho mesmo de investigação detetivesca dos nossos fios, rastros, pegadas, marcas, traumas, né? Traumdeutung lá do Freud. Mas enfim, para acabar aqui, finalmente não, né? A gente podia ficar mais 1, 2 horas aqui, tava tudo bem. E só proseando. Vamos fazer uns podcasts. Olhando aqui para as lentes da verdade. Ai, meu Deus. Se prepara a fazer 2, 3 questões e você responder na lata, tá? Meu Deus. Joyce Berti, do Imirim para o mundo. O que é cidade? Cidade é o espaço coletivo onde a gente organiza as nossas vidas e onde a gente se organiza como ser social. Tudo bem. Lembra daquele meme? E o Lula? E o PT? E o Suplicy? Você acha que o PT tem dificuldades de conseguir lidar com a questão racial ou ele, na verdade, foi pioneiro nessa inserção? Olha, o PT é um partido brasileiro. O Brasil tem dificuldade de lidar com a questão racial. Então, obviamente que todos os setores da sociedade vão ter essa dificuldade. Agora, o mais importante é a disponibilidade em lidar com essa dificuldade. Aí eu acho que o PT ainda nos serve. Tudo bem. O que é o Brasil, Joyce Berti? O Brasil é uma delícia. O Brasil é um dos melhores lugares do mundo. Eu não vou falar o melhor lugar do mundo para ser convencida, mas com certeza ele é um dos melhores lugares do mundo. É um lugar com uma história linda, é um lugar, geograficamente falando, de uma beleza descomunal, desconcertante. E eu amo muito o meu país, eu adoro vários lugares do mundo, né? Eu acabei de voltar lá do outro lado do mundo. Foi para onde? Para a Coreia do Sul. Para a Coreia do Sul? Voltei apaixonada pela Coreia do Sul, pela história da Coreia do Sul, mas adoro a África, o continente africano, ainda quero fazer uma imersão por lá também para resgate e reconhecimento de raízes, mas o Brasil não é Coreia do Sul, não é Estados Unidos, não é África, o Brasil, é único, peculiar e é sobre ele que eu me debruço para entender todas as minhas questões como pessoa e como brasileira também. Então o Brasil é uma delícia. Muito obrigado. Essa prosa foi uma delícia. Muito obrigado por ter vindo ao Provocação Histórica. Produção, grande público, voz de minha alma. Joyce, despeça-se do seu grande público. Muito obrigada ao ICL pelo espaço. Obrigada aqui por essa conversa maravilhosa. Obrigada pelo merchan aí do livro. E nos vemos por aí nas redes, nos livros, em todos os lugares onde a gente pudesse encontrar. Que bem. Beijo no coração. Tchau. Atenção, o ICL está reunindo uma verdadeira seleção de professores para sua nova pós-graduação, que se chama Teoria Crítica da Sociedade. Nancy Fraser, a maior neomarxista do mundo, Gessé Souza, um dos maiores sociólogos brasileiros deste século, intelectuais como Elias Jabbour, Márcia Tiburi, Vladimir Safatli e muitos outros, todos juntos para ensinar na pós mais revolucionária feita no Brasil. Dia 27 de novembro, uma quinta-feira, às 8 da noite, faremos o lançamento dessa nova pós ao vivo no YouTube. Vamos revelar todos os detalhes sobre o curso e as condições especiais para quem quiser se inscrever. Essa é uma pós a mais, criada não apenas para quem quer pensar, mas para quem quer agir e lutar por um mundo mais justo, mais igualitário, mais democrático.